mostrar para vocês a realidade de uma pessoa que consegue ter a conquista que várias pessoas sonham e ainda ficam com medo, travado em buscar. Então nós vamos falar aqui sobre quedas, recomeços, frustrações, crenças, mais objetivos garantidos, persistência, diferente de insistência, tá? Então nós vamos aqui entrevistar agora meu amigo empreendedor, um homem de mais de quase 20 anos trabalhando, né, em multinacional, uma pessoa que já empreende há alguns anos, e amigo Marcelo. Fala, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. A todos que estão acompanhando a gente, eu digo boa noite, boa tarde, bom dia, né? A gente não sabe qual hora vão acompanhar, mas é um prazer esse bate-papo, esse intercâmbio de conhecimento. Vale muito, muito a pena que a gente possa passar o melhor conhecimento e atalhos e caminhos que é sempre bom para todos, né? Nesse mundo que a gente vive. É isso aí, Marcelo. Como você sabe, o Business Cash é o segundo episódio nosso. Aqui nós estamos falando de vida real mesmo. Sim, Aqui quem senta nessa cadeira aí é pessoas que já garantiram ou estão garantindo sucesso, né? Eu falo sucesso, as pessoas imaginam que sucesso é ter dinheiro. Não. Sucesso é você ser sólido, é você ter uma família, é você ser empreendedor, é você conquistar respeito da sociedade e das pessoas que estão à sua volta. E esse amigo meu aqui, essa pessoa com certeza tem tudo isso para estar sentado nessa cadeira aí, né? Marcelo, eu quero saber de você o seguinte, um pouco sobre você, sua infância, como você foi criado, como que foi esse percurso. Eu conheço um pouquinho já da sua história, por isso que você está aqui, mas me conte um pouco sobre você. Rodrigo, a infância é muito gostosa, assim, de fato, uma infância gostosa, mas de muitos desafios também. Eu perdi meu pai de forma muito precoce, quando eu tinha 2 anos de idade, mas eu tive o maior presente da minha vida, que foi minha mãe sendo um papel de pai e de mãe, né? E um suporte familiar que conseguiu, né, deixar essa situação, que é uma situação muito, muito, muito delicada, mas deixou a gente crescer dentro da vida, entendendo que a dificuldade ela existe em todos os momentos da vida, mas o suporte e a família é seu momento e aquele é aquela uma situação onde você possa melhorar, crescer e que eu sempre digo, nunca enxergue uma situação como permanente, né? E eu acho que isso foi o melhor ensinamento que minha mãe me deu e deu para meus irmãos, e eu até brinco. Minha mãe já fazia empreendedorismo lá há 42 anos atrás. Imagina, você criar 3 filhos há 42 anos atrás, não ter mais outro companheiro e, graças a Deus, você poder formar seus filhos, ter seus filhos bem-sucedidos na vida, é muito empreendedorismo lá há 42 anos atrás. Com certeza, né? As mães da gente já vinha com essa bagagem, né, de conhecimento que, vamos supor, palavra tem poder, de com Sim, quem tu andas, que eu direi quem tu perfeito. és. E hoje a gente aprende em livros, a gente aprende dentro do desenvolvimento humano, a gente aprende dentro da PNL, da programação Sim, neurolinguística, coisas que são reais, né? E essas crenças, né, como se diz Wagner Moura, né, no sim, dia que ele foi buscar lá o prêmio dele, sonhado, né? Que graças a Deus, meus parabéns, conseguimos atingir, né? Mostrando que sim, aqui no Brasil nós temos muito mais do que aquele cinema antigo, né? Nós estamos perfeito. passando por uma nova geração, que é que as crenças, né? Sim, Repetição de padrão, ela pode ser tanto boa, mas também ela pode ser tanto ruim quanto boa, sim, sim, sim. né? Então as pessoas que não falam repetição de padrão, ela já pensa do lado Negativo, negativo. E negativo. aqui você está contando uma história de uma coisa que é um processo de uma crença fortalecedora, mesmo com a falta e a Isso, ausência exatamente. que um pai, né? Você é pai, você Sim. sabe que faz muita falta, né? E nesse processo, quando seu pai morreu, hoje você sente que faltou algo em termos do lado paterno, da presença masculina, ou você teve alguém que te deu aquele apoio, aquela sustentação dentro desse parâmetro? Por incrível que pareça, não. Eu tive uma mãe que teve uma realidade. Minha mãe foi um pai e uma mãe, conforme eu falei.
Só que eu também tive um suporte de tios, né? Meus irmãos também, né? Sempre como referência. E eu sempre digo, a base familiar é para a vida. É onde mostra o teu caráter, quem você vai ser e o caminho que você vai percorrer cada dia. Então, eu acho que as referências da sua família, ela te faz. Eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos, então não tinha muita noção, né? Mas assim, quando você passa a entender que você tem um irmão que é referência, eu tenho dois irmãos de grande referência, tio de referência e uma rede de apoio, isso torna o seu caminho e a sua trajetória muito mais suave. Vai acontecer intercorrências? Vai. Processo e aflições? Acontece, mas não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. E a forma que a minha família reagiu a um evento que é um evento de superação, para mim foi fantástica. Assim, é algo que eu carrego para a minha vida e toda vez que eu vou bater um bate-papo, estou no podcast, é uma coisa que eu faço questão de colocar. Não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. E é isso mesmo, né? Isso aí já é uma frase do estoicismo, né? Estoicos, Sim, né? É uma filosofia perfeito. 300 anos antes de Cristo, que hoje ela compreendida, você consegue levar a vida de uma forma bem mais suave, né? Sim, Porque você tem que entender o que cabe a você e o que não cabe a você fazer, resolver, né? E nesse processo eu sei que você foi morar fora, né? Um tempo, sim. né? O que levou essa súbita? Foi a primeira vez que você tomou uma decisão assim? Já tinha tomado uma decisão anterior a essa, de impacto, ou foi a primeira? Era uma oportunidade na época, enfim, eu trabalhava numa loja de confecção, aos 17 anos eu comecei a trabalhar em uma loja de confecção chamada Bunnies, e foi o meu primeiro contato na área de vendas. Eu me destaquei muito rápido pelo lado comunicativo. Então, com um ano de loja Bunnies, eu já era líder de equipe. Eu fui o Oh, primeiro líder de equipe da Bunnies com 18 anos. Então, já era uma habilidade. E aí, um ponto que eu acho que é bacana a gente compartilhar aqui: entenda seus superpoderes. Você tem um superpoder, eu tenho um superpoder, você que está assistindo a gente tem um superpoder, mas você sabe seu superpoder, potencialize o máximo esse superpoder que você tem. Então, eu já tinha algumas características que chamavam muito atenção: liderança em equipe, boa comunicação, fluência. Só que na época surgiu uma oportunidade de eu ir morar fora através de uma ex-namorada que já estava na Espanha e ela me fez o convite. E quando ela me fez o convite, era a oportunidade de eu mudar de quê? Ambiente. Eu tinha uma pista para correr na Bunnies. Já tinham pessoas, quando você faz uma análise, todas as lojas aqui já tinham gerências e eram gerências que não mudavam há mais de 5 anos. Então, eu tinha um teto. E essa oportunidade de eu mudar de ambiente era uma oportunidade de eu conhecer uma cultura nova, pessoas novas, ambiente novo, um idioma novo. E há 30 anos atrás no Brasil, quando você volta de um intercâmbio, o teu valor de mercado era é, muito maior. com certeza. Então, esse foi o fator fundamental. Mudar de ambiente para vencer. Mas eu sei, nesse processo, que uma das coisas que mais trava o ser humano tem duas coisas que ele teme. Sim, É medo, sim, medo de tudo, medo de mudança, medo do novo, medo do desconhecido e a morte. São os dois maiores pânicos de qualquer pessoa viva. Como que você, um menino de 17 para 18 anos, né? Já pelo seu contexto aqui, uma pessoa que conseguia se expressar de forma sim. tranquila, tinha valores agregados devido à família que você tem, né? Que já vinham consigo, mas conseguiu passar por esse processo, essa decisão de mudança e como essa decisão de mudança refletiu na sua família. Olha que bacana. Quando eu decidi ir para a Espanha, eu me colocava como desbravador. Né? O que é um desbravador? É onde você vai para um local onde você acha que sabe o idioma, você toma um curso aqui de 6 meses e um ano, mas a vida real é completamente diferente.
E aí, quando você vai, você começa a entender. E aí, onde tem os gatilhos, passa a ser mais observador, boa escuta, para que as pessoas, Escutativo. lógico, para que as pessoas possam entender. Vou contar um fato aqui bem bacana e exemplificar. Quando eu cheguei no aeroporto de Barajas, em Madrid, eu queria testar o meu espanhol. E aí eu fui comprar um sanduíche, que é um bocadilho. Eu falei, eu quero um bocadilho. Oh, não, eu não entendo. Um bocata? Você começa a entender. Então, a escuta te faz ter uma percepção muito maior e melhor das coisas, porque hoje a gente vive no mundo da oratória, a gente tem que falar nem sempre. Então, esse processo de escuta, para mim, foi importante para ser compreendido, entender, porque uma fluência em qualquer comunicação é fundamental. Você se comunicar bem. E a minha vontade, a minha ânsia no momento era de ser entendido. Não adianta eu ter uma bagagem aqui no Brasil, me expressar bem, se eu não ia conseguir reproduzir na Espanha. Então, esse foi o meu papel principal, acho que foi assim, a chave do meu sucesso. Fui trabalhando Escuta ativa. a escuta ativa. Eu assistia de Burros, que é desenho animado. Eu lembro que eu assistia Bob Esponja, porque fala devagar, despacito, para que você possa entender aquela didática para a criança. E eu lembro que em pouco tempo, acho que assim, 3, 4 meses, e foi um dos eventos mais especiais da minha vida, eu passei a sonhar em espanhol. Eu começava a trocar. Rotatório redonda, é português ou espanhol? Mas pela escuta. Eu evitava ter comunicação ou assistir coisas em português, porque era o caminho mais fácil. E se eu tinha vontade de crescer, ser compreendido, e aí outro fator fundamental. Quem foi para a Espanha foi Marcelo Pimenta. Então, quem tem que se adaptar à cultura, modo, idioma é o Marcelo. E muitas vezes hoje a gente quer que a empresa passe a se adaptar ao funcionário, a gente as amizades, as pessoas passam a se adaptar a gente. Não, gente. A gente vive em comunidade. E como a gente vive em comunidade, para que você seja compreendido, a melhor coisa é que você possa se expressar de uma forma onde todo mundo, onde todo mundo possa te entender. E a minha preocupação foi ser entendido, em poder ter a minha comunicação forte. Lembra do superpoder que eu falei lá atrás? Eu já sabia dessa minha habilidade, mas não adianta você ter essa habilidade se não pudesse passar para as pessoas que estavam lá. Por isso que eu falo, as pessoas querem falar, pronunciar, quer chegar na internet e falar de um, falar de outro para viralizar ou para alguma coisa só para se expressar. Mas não existe você conseguir falar, se expressar, se você não consegue escutar. E a escutar não é ouvir a pessoa falando. A gente escuta isso muito em Setembro Amarelo, né? Que Setembro Amarelo é a prevenção, né, do suicídio, né? Exato. Então, aí falam sobre a escutativa. Isso. Escutativa, para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, é você entender de todas as formas o que a pessoa está passando para você. Bacana reforçar isso daí vem em termos de sentimento, expressão corporal, a audição. Se chega uma pessoa e vira para você como vendedor que você né? Desde novo, você tá bem? A pessoa, tô bem. Não tá. A voz fala uma coisa, mas a fisionomia já expressa de outra. Então, o entendimento ali, e o interessante desse ponto que você colocou, é que você não quis ser só mais um na Espanha. Você quis participar do meio e ser o diferencial ali e ser a pessoa que desenvolve dentro do processo. Olha que ponto bacana e fundamental para o meu crescimento dentro do processo onde eu estava. Eu fui trabalhar depois de um tempo em uma loja da Telefônica. Foi meu primeiro contato com telecom. Depois desse contato com telecom, eu trabalhei 20 anos nessa área. Essa área me transformou. E quando eu fui trabalhar nessa área, tinham pessoas de todas as nacionalidades e pessoas muito capacitadas. Tinha americano, tinha alemão, tinha espanhol, tinha inglês. Não, lá, aí eu estou voltando mesmo ainda lá na época da Espanha, em uma loja da Telefônica. Eu trabalhei, foi o primeiro contato em vender telefone, foi em uma loja da Telefônica lá na Espanha. E olha que bacana, todo mundo tinha
talvez naquela época, uma capacidade técnica muito melhor que a minha. Como assim, Marcelo? Eu tinha o poder da oratória, queria ser compreendido, mas a capacidade técnica era melhor do que a minha. Isso já é um ponto. Você reconhecer em que nível você está. Sim. Clusterize onde você Seu está. estado atual. Exato. Até para que você possa entender. Se eu estou nesse estado, qual é o meu próximo objetivo? Qual é o meu próximo passo? Não se torne um barco à deriva. Você precisa ter uma estratégia. Se você não sabe onde você está, como é que você sabe para onde você vai? Exato. Então, só que olha que ponto bacana. Nesse momento, depois de um tempo, eu passei a me destacar muito. Mas não pela capacidade técnica, mas pela capacidade de relacionamento. E eu fui o primeiro brasileiro, e mais uma vez emplacando uma marca, a ser líder de equipe de uma loja na Telefônica. Primeiro brasileiro a ser líder de equipe de uma loja telefônica. Por quê, Marcelo? Enquanto o americano discutia com o inglês, que queria mostrar quem era mais, Marcelo era o cara que relacionava, resolvia, chamava, agregava, estreitava a relação. E o gerente fez assim, não, eu vou colocar quem une pessoas, quem cria pontes. Não quem tem ego, muita vaidade, e é uma coisa que eu aprendi desde cedo. O ego, cuidado que o ego mata. sim. Não adianta você ter talento e capacidade, mas se você não tem humildade. Humildade, para mim, é a base do princípio de um processo. Seja humilde. Humilde para reconhecer seu valor, o cluster onde você está, a posição onde você está e o que você pode aprender. E o que é aprender? Aprender independente das posições. Sim, é fundamental você a humildade. Quando eu falo, Paulo Vieira, um amigo, Sim. Cara, eu já fiz curso com ele, amo de paixão. Uma das coisas que ele fala que humildade é você respeitar e entender qualquer classe social que você esteja, qualquer lugar que você está. É pedir um por favor, é ouvir a outra pessoa, é compreender, é participar. Isso é humildade, entendeu? Tem gente que é igual, eu sou superior. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos iguais perante a Deus. E aqui mesma coisa. O que nós podemos ter é um pouco mais de conhecimento um do outro, entendeu? Isso aí pode haver, sim, porque um teve um pouco mais de conhecimento, Sim. mais acesso, outro menos acesso. Mas isso daí que você falou, dessa parte, já entra no consenso da PNL, da Programação Sim. Neurolinguística, aonde você já fazia esse processo, que hoje todas as empresas exigem isso, porque as pessoas compram pela emoção. As pessoas agem pela emoção. Quando você vê principalmente mulher, quando sai para a rua, vai em lojas, né, fazer compras, ela entra em 10, 20 lojas. Sim. Geralmente não é que ela não compra nada, ela compra onde se conecta. Perfeito. Então, e para você gerir esse cargo, você teve que conectar com o gerente, mas você também teve que conectar com a equipe. Com a equipe. E olha que bacana, na época, quando foi anunciado, a equipe preferiu me validar do que ter outras pessoas que eles achavam como concorrentes, enfim, ou que tinham uma capacidade talvez superior. E olhe como é a vaidade. Ah, não, bota o brasileiro, cara, boa praça. Ele consegue tramitar bem com todo mundo. E isso fica mais uma vez caracterizado para mim. Olha o seu superpoder: relacionamento, contato com pessoas, autocuidado. E eu digo que quando você cuida de pessoas, você está cuidando de você. Não é só. Eu tenho uma coisa que eu observo bastante: perceba quando você trata uma pessoa quando ela não tem nada, a princípio, a te oferecer. Uma pessoa que talvez passa na rua, precisa de alguma coisa, é uma pessoa que não tem uma importância naquele momento para ter um negócio, mas se você trata ela da mesma forma que você trata uma pessoa, ou que você dependa, aí onde você vê o caráter e valor. E esse momento é onde eu entendi o meu ponto de partida. E aí volto, eu sempre faço um paralelo, eu vou e volto. Lembra do caráter da família, rede de apoio, empreendedorismo de minha mãe lá, há 42 anos atrás, em criar 3 filhos, falar de humildade, de valor. Foi criado em um bairro onde a situação mais simples economicamente era da minha família.
eu entendi a minha posição. E quando você entende a sua posição, você entende uma coisa que eu acho que a gente vai falar bastante aqui, que é uma coisa chamada propósito. Sim, lógico. Então, eu falo assim porque é muito. Eu tenho um menino de 18 anos hoje, né? Desafio, hein? E eu vejo em você uma pessoa com 18 muito madura, entendeu? Muito madura mesmo, já sabendo os objetivos que queria alcançar, já tendo um propósito, né? Já alinhado, tendo seus valores Sim. ali preservados, né? Família, que eu acho muito bacana, porque você tem que ter uma estrutura, né? Uma árvore, ela o tamanho dela do lado de fora não remete ao a raiz, Não. aquela raiz ali que vai fazer ela crescer, né? É igual um iceberg, você vê uma pontinha de gelo, mas embaixo está formado. Então, os valores que você teve na sua família, com certeza levou você faz toda a diferença. ter essa diferença. Mas aí você ficou lá quantos anos? Fiquei 2 anos na Espanha, depois fiz um retorno aqui para o Brasil e é a valorização, né? Quando você volta para o Brasil, o fato de você realizar intercâmbio há 20 anos atrás tinha um peso muito grande. E aí eu participo de um processo seletivo em uma grande multinacional da área de telecom, e aí eu entro nesse processo de uma forma muito bacana, até porque quem me entrevistou, vou mandar um abraço para Eduardo Valdez, né? Depois eu te marco, pode estiver assistindo, um diretor espanhol, e aí o nosso bate-papo, a nossa entrevista, ele conta sobre a Espanha, como é que tá, ele trouxe para o Real Madrid, então a gente bateu um bate-papo muito bacana, e aí foi o meu start na área de telecomunicações. Processo novo, empresa nova, tudo novo. E uma dica que eu dou sempre, gente, quando você muda de ambiente, tenta entender e se adaptar ao ambiente. Para de, porque naquela época, porque naquela época, naquela situação. A gente vai falar muito aqui também sobre uma crença, uma coisa que eu estudo, e a gente, nos bate-papos que a gente tem, a gente fala muito sobre o estoicismo. Viva o presente. Porque do passado a gente leva aprendizado. Exato. Aquela história, ela serve para que você tenha um norteador do teu caminho. Sim. Aqui eu vou por aqui, errei aqui, aqui eu posso ir, isso aqui é minha habilidade. Então, quando eu entrei nessa empresa, mesmo campo, observar, eu entrei em um cargo como que é Account Manager para atender uma conta muito sensível. E o soberbo veio? Ou você conseguiu se alinhar? Porque tem gente que sai da Espanha, 2 anos na Espanha, então você chegou aqui com 20 anos, mais ou menos? Não, 21? assim, esse processo, quando eu fui para a Espanha, já fui para a Espanha com 22 anos. 22, já tinha uns 24 quando Isso, você voltou. já tinha 24. Aí você volta da Espanha, assume um cargo, as pessoas te olhavam de forma um pouco diferente. Mas olha que coisa bacana. Essa empresa que eu entrei, ela já tinha um nível de colaborador muito alto. Todo mundo já tinha feito intercâmbio. Assim, eu era mais um lá dentro. Então, para o cargo que eu estava exercendo, assim, o fato de ter feito intercâmbio não era grandes novidades, porque todo mundo já tinha feito em algum local. E muita gente boa. E aí, outra coisa que eu levo para minha vida. Quanto mais gente boa você trabalha, melhor leva seu nível. Eu gosto de trabalhar com gente boa. Eu gosto de bater papo com gente boa. Toda vez que eu faço o seu atendimento em um dos meus negócios, é uma riqueza para mim. Porque o interessante, eu falo o seguinte, gente, se você sentar numa mesa com várias pessoas e só você tiver assunto, só você fala, só você que está se expressando e sendo colaborador, saia dela, procure uma onde porque eu posso ouvir um pouco mais, porque o conhecimento vem da escuta. Somos fruto do meio, fruto do meio. Então, se você está você é empreendedor, você está com 5 empreendedores, onde pensa positivo, pensa em mudança, em novidade, é inerente, você vai se tornar, você vai absorver. Então, quando eu entrei nessa empresa, o nível era muito alto. Chinelinho da humildade, entende aonde está, qual o posicionamento. Primeiro processo de ambientação. Se ambientar para depois você colocar suas características em prática. Minha característica sempre é uma característica muito de relacionamento,
comecei a colocar essa característica e aí foi uma grande largada. Tanto que nessa empresa eu fiquei 7 anos nessa primeira empresa. E Pô, depois, 7 anos? 7 anos, e que bacana. E depois fiz uma migração para outra grande multinacional de telecom. Essa aí, essa segunda. Daí que veio os quase 20 anos de multinacional. É porque teve ainda mais uma. Nesse processo, quando eu vou para a segunda empresa de telecom, eu. Em algum momento nessa empresa eu vou morar em São Paulo, assim, muito bacana, uma experiência. Morei 2 anos em São Paulo, uma experiência muito rica, muito bacana, e você se transforma naquele momento. Agora você vai me falar uma coisa. Porque o que acontece? É, São Paulo. Você sabe que São Paulo foi criado pelo baiano, nordestino, né? sempre. Muita gente fala, ah, por causa disso. Eu acredito muito que o É, nordestino criou São Paulo, tá? Eu sou mineiro, não todo tenha mundo dúvida. conhece, mas eu acredito muito e muita gente fala, ah, baiano não gosta de trabalhar, papai. Eu falo que eu posso mostrar aqui que o pessoal aqui trabalha com força, Muito. muito de com força, entendeu? Então, ir para São Paulo, você saindo daqui, você passou por algum perrengue, alguma coisa, ou você chegou e foi fluido normal? Não, não passei por perrengue porque a estrutura na qual eu fui para São Paulo, já estava indo para uma multinacional, foi uma experiência muito bacana e, assim, ferramentas para trabalho, né? Então, acho que a coisa mais, vamos dizer assim, não é dificuldade, mas a maior tensão que eu tinha é no processo de adaptação. São Paulo é uma cidade que você precisa estar muito atento a tudo. Um trânsito muito carregado, as horas de trabalho em alguns momentos são mais extensas, Sim, lá cu- 24 horas. culturas diferentes. Vou falar, para eu atender e prestar um bom serviço, e a gente vai tocar isso lá na frente, eu sempre digo, eu prestava serviço para essas empresas. Eu sempre já tive uma mente, um mindset de empreendedor. Você trabalhou em 3, 4 multinacionais. Eu prestava serviço para eles. Então, eu precisava me adaptar à realidade de São Paulo. Não dava para o Marcelo, que estava em Salvador e foi bem sucedido em Salvador, talvez com as mesmas competências, não seria bem em São Paulo. Mas é isso que é o pulo do gato, é isso que as pessoas não entendem. Se você pegar um peixe Ah, e colocar dentro de um aquário, o sim, peixe vai ficar daquele tamanho para comportar dentro daquele aquário. sim. Se você pega aquele mesmo peixe e coloca numa piscina, aquele peixe ele vai desenvolver 5 vezes mais do que ele desenvolveria dentro do aquário. Então, o ambiente molda você, Perfeito. entendeu? Então, quando você vai para São Paulo, vai para qualquer lugar buscar a sua parte de empreendedorismo, se você agir do mesmo jeito, você talvez não consegue ter a mesma conexão, Não, porque são, entendeu? primeiro, culturas diferentes, clientes diferentes. Eu fui atender, eu ganhei um presente na vida, eu fui atender a C&A. Todo o produto dessa empresa no Brasil era negociado para mim, né, através da minha gerência pela C&A. Então, você vai numa empresa como a C&A, cara, é um mundo, é um mundo. Você vê a coisa se transformando, você observa pessoas, competências diferentes na qual você jamais imaginou, e é a inteligência. Pega um pouquinho de cada um, coloca dentro da tua habilidade, entende qual é a melhor forma de comunicação. Talvez você vai conversar aqui, uma característica do soteropolitano. Um papo um pouco mais longo, talvez lá um papo mais curto, mais objetivo. O que está certo e o que está errado? Não, não tem certo e errado. Tem um objetivo. Se aqui o papo é mais longo, eu vou ter o papo mais longo. Se lá o papo é mais curto, eu vou ter o papo mais curto. Eu digo que para você se adaptar, você precisa ter aquela sensação de liberdade e estar livre. Não dá para. O que funciona para Rodrigo hoje, como empreendedor, não quer dizer que vai funcionar daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não. É um processo mutável O mundo muda o tempo o todo. Nós tempo vivemos a todo. pandemia que fez isso aparecer na E cara. esse recorte, para mim, foi muito bacana. Essa conta, quando eu atendi a C&A, a gente bateu recordes, né, pela empresa que eu trabalhei. E sabe aquele momento fantástico de sensação de realização? E realizei, assim. É o que o pessoal fala hoje. Zerei o game naquele momento, né? Assim, muito bacana. Agora, uma coisa que eu falo assim, eu sempre trabalhei com pessoas, Sim,
desde os 7 anos e tal, e eu sei como é que funciona, mas muita gente não sabe. E nós sabemos, e eu quero saber de você, Sim. as dificuldades de lidar com as pessoas. Poxa, você trabalhou em multinacional na Espanha, trabalhou aqui em empresas grandes, gerenciou equipe, Sim. né? Como que foi você, nesse processo de lidar com a equipe, gerenciar pessoas, porque você está lidando ali não com números, mas com sentimentos, Perfeito. com personalidades diferentes. Você lida com uma pessoa que tem uma cultura diferente, que é da Espanha, você lida com uma pessoa com uma cultura diferente, que é aqui na Bahia, aí você vai para São Paulo, uma nova cultura, uma nova formação, e com um propósito, por mais que muita gente vai falar que não é mentira, mas para mim, meu ponto de vista, tá, Sim. gente? Posso estar errado. Quando você se posiciona vindo da Bahia e vai para São Paulo, é um posicionamento diferente para gerenciar a equipe, Muito. entendeu? Você comandar uma equipe. Então, como que você conseguiu isso? A gente sabe que, e isso eu estou falando, é desenvolvimento humano Sim. mesmo. Como é que você conseguiu fazer desenvolver? Porque você tem que motivar a pessoa, fazer ela ser produtiva, entender as necessidades de cada um, colocar combustível diferente em cada pessoa. Como é que você fez isso? Primeiro passo, eu entendo que as pessoas são heterogêneas. Traduzindo, as pessoas são diferentes, distintas. Então, quando você parte desse princípio, você passa a respeitar o processo de cada um. O Rodrigo tem um jeito, o João tem um jeito, mas o que é que um papel do gestor? Eu vou buscar a sua melhor característica. Eu vou buscar o melhor que você pode me entregar. Não adianta eu cobrar o que você não pode me entregar. É injusto. Injusto comigo, porque eu vou gerar uma expectativa que você não vai entregar o que eu preciso. Injusto com você. Aí é o que eu digo. Treine, chame, bata o papo, agora potencialize aquele superpoder que eu te falei. Potencialize o superpoder que aquele seu colaborador tem a te oferecer e aí entra o papel de ponto de melhoria. Quais são os pontos de melhoria? Como trabalhar? Talvez aquele colaborador, ele não é comunicativo, ele é mais, né, travado, tem algum trauma do passado, alguma coisa. Vai introduzindo pouco a pouco. Conheça, isso dá trabalho. Eu acho que o cargo de gestão requer isso. Você não pode ter uma equipe homogênea, onde todo mundo faz da mesma forma, do mesmo jeito. Não. Você precisa Era entender. industrial antigamente, todo mundo Exato. parafusava e ficava daquele jeito. Precisamos entender características de cada pessoa e potencialize essa característica. Eu digo que hoje os treinamentos ele é em loco. Você não precisa dar. É importante você ter um treinamento, talvez em algum momento parar a tua operação, tá dentro de uma sala, mas o treinamento é dia a dia. Treinamento é nenhuma observação, a minha gestão, e para mim na vida a gestão funciona, por exemplo. Eu nunca vou cobrar o que eu não posso lhe oferecer. Injusto. É um líder, porque você pode ser o cara que manda ou pode ser o cara que lidera. Existe o comandante, vá lá, faça. Existe o líder, venha, vou te ensinar, vou te mostrar, assim, faz também, olha como é que é e tal. Mas isso a gente sabe que o mercado está em falta desse tipo de pessoas assim hoje em dia, tá? Eu sinto falta, eu acho que você como empreendedor Sim, também acaba sentindo esse tipo de falta. E a gente sabe como é fundamental saber, eu falo que a vida é um time de futebol. Não total. adianta você pegar Neymar e colocar para jogar na zaga. Não vai servir. Então, cada um tem o seu posicionamento. Só que tem que a inteligência do técnico que faz o jogador jogar direito, porque ele sabe qual posição, sabe como é que ele pode jogar, o tanto que ele corre, onde é que ele vai, qual a característica dele, o que, que ele faz de melhor, o que, que ele não faz, né? Horário de colocar no jogo, né? E tal. Isso é o líder. Isso não quer dizer que você não vá trabalhar características de melhoria nesse colaborador. Eu acho que isso é fundamental até para a sua contribuição na carreira profissional dele, para que ele possa entender. Eu sempre digo, os cargos, sempre busque deixar um sucessor, deixar o seu legado. Tem pessoas que trabalham comigo, às vezes me encontram na rua, quando eu viajo. Pô, Marcelão, lembra de você em tal situação, em tal momento, você deixou um O legado. respeito. Exato, você deixou um legado. Um legado. E o legado é o que a gente vai deixar para a vida, né? A gente não leva nada disso aqui. Mas o mais importante é faz um mapa, um raio-x dessa pessoa e dê tempo. Agora, lógico, como tudo na vida, não vai depender exclusivamente do gestor, vai depender da pessoa.
se ela quer ser treinada, melhorada, se ela está disposta também a se desenvolver. Isso é uma coisa que eu sempre carrego e até falo com meu filho também, que assim, você quer se desenvolver? Você quer, olha, escuta, você quer ouvir, você quer falar ou mandar? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu entrei no mundo corporativo, eu não sei se você lembra disso, tinha um pouco, tinha um ditado, né? Manda Manda quem quem pode, tem juízo. obedece quem tem juízo, né? Era um jargão, enfim. Só que o tempo mudou. Mudou. E mudou muito, em uma velocidade, com a globalização, com o avanço da internet, a informação chega para todo mundo. E quando a informação chega, chega o conhecimento, e o conhecimento é libertador. Então, quando você começa a desenvolver pessoas, essa pessoa te ajuda dentro do processo, essa pessoa torna a sua vida mais fácil. Lembra aquela história que eu te falei? Trabalhar com gente boa é bom, é gostoso. Trabalha com uma pessoa, amigão, faz isso aqui. Aí ele vai, tá bom, entendi. Aí você sai, e aí fez? Ele não é daqui, dá trabalho. Agora, quantas vezes você vai precisar fazer um trabalho de repetição, entender um pouco dele, qual é o caminho que você vai trilhar para que ele possa, toda vez que você chegar, esse processo já está feito. Porque senão você faz retrabalho o tempo todo. E outra coisa que eu falo, as pessoas elas querem economizar tempo e não ter esse trabalho, mas isso daí desenvolve você. Você chegou onde você chegou Demais. porque você foi desenvolvido. Se você fica na zona de conforto, vai lá, faz, pá, não fez, vou pegar outro e tal, e você não trabalha, você se engessa, porque a gente aprende quando a gente ensina. Aí que nós vamos aprender. Enquanto estiver dentro da mente da gente, a gente não é nada. Se a gente não pôr para fora e mostrar, não adianta de nada. O que adianta é a gente ensinar, estar tá junto, acompanhar. E aí nós vamos aprendendo o processo e vamos crescendo como pessoa. E o melhor de tudo que eu vejo nos seus olhos, é igual quando você falou que você encontrou um amigo que te parou e falou, pô, lembro. É esse brilho de satisfação que você deixou algo para outra pessoa, que ela está usando, né? Uma contribuição para a sociedade, que a gente não está aqui só de passagem, nascer, crescer e morrer. A gente tem que deixar algo para a sociedade. Quem seria a gente se não fosse Benjamin Franklin para inventar a lâmpada, sim, né? Quem seria nós se não fosse os irmãos Wright ou Santos Dumont para inventar o avião? E assim sucessivamente. Então, nós vivemos aqui para contribuir com a sociedade. Mas isso daí a gente só vai fazer se a gente tiver âmbito de lá e meter as caras. E tem uma lei do universo, Rodrigo. Eu tive o prazer de ter bons gestores, né? E eu digo que gestores, eles podem se tornar anjos na nossa vida profissional. E se eu tive anjos, eu vou ser anjo para outras pessoas, né? Acho que tudo que a gente promove, a colheita vem. Isso não tenha dúvida. Se você vai fazer um plantio de desenvolver pessoas, de ser uma pessoa honesta, um ser humano que você quer desenvolvimento das pessoas, de quem está do seu lado, cara, que bacana. Não tenha dúvida que isso volta. E não tinha como eu ter tido tanta oportunidade dentro da minha vida e, nesse momento atual, não repassar. Não. Né? Isso é injusto, isso é injusto. E que bom que hoje eu tenho a oportunidade, e já venho tendo há um bom tempo, de poder contribuir com essa carreira, experiência internacional, experiência nacional, e poder, dentro da minha terra, poder contribuir para o empreendedorismo. Isso, para mim, é um orgulho familiar. A gente estava num bate-papo antes, né? E eu lembro que há 20 anos atrás, ser empreendedor era só herdeiro. Se eu estiver falando alguma... Era ou você herdava isso, de alguém o empreendedorismo, ou algo extraordinário acontecia que você partia para o empreendedorismo, né? E como que saiu essa mudança? Porque são 20 anos de CLT. Sim. Né? 20 anos trabalhando, eu falo CLT, carteira assinada, mas você nem tratava como CLT. Não. Você já tinha a mente como empreendedor, como você prestava o seu serviço para X pessoa. Ponto, acabou. Você tinha o seu serviço. O dono da minha própria carreira, né? Muitas vezes a gente terceiriza o nosso sucesso ou insucesso para a empresa, para o gestor, enfim.
Cara, a sua carreira, quem faz a tua carreira tem contribuintes. Eu gosto Você tem acesso, né? Exato. Agora, quem vai dar o algo mais na tua carreira é você. Você. Ah, eu trabalho em tal empresa. Você presta serviço para aquela empresa. Você é um prestador de serviço. Naquele momento, como hoje, eu presto serviço para um cliente que entra nos meus negócios, eu tenho que prestar um melhor. E quando você já tem essa mente, né, definida, isso se torna mais fácil você trilhar a tua carreira profissional. Porque não consigo hoje e nunca pensei em pegar minha carreira profissional e entregar na mão, com todo o respeito, de uma empresa. Foram extremamente importantes para o meu processo de migração entre CLT e empreendedorismo. Foi a melhor base que eu tive nessas empresas. A última que eu trabalhei foi no mercado financeiro, uma coisa que caiu assim, outro presente, porque é você tratar de capital de giro, trabalhar em uma operação extremamente, que é falar de valor financeiro, e que o empreendedorismo conta muito nesse momento. Sim. Em você entender o que é fluxo de caixa, o que é capital de giro. Mas será que quando você está na empresa, você está colhendo o melhor que aquela empresa pode lhe oferecer? Ou você só está pensando em comprar um bom carro, uma casa, ter um cargo? Cara, é conhecimento. Você tem conhecimento. Talvez você possa chegar a locais e lugares que você não consegue no dia a dia. É porque dinheiro vai e volta, né? Conhecimento jamais vão tirar de você. É a alma do, é a alma do negócio. É a alma do negócio. E dentro desse processo, você acha, porque depois você veio para empreendedorismo, Sim. né? Saiu dessa área, o último foi esse que você trabalhou, Isso. né? Que foi a área de investimento, né? Exato. Ficou quanto tempo? Mais 2 anos. 2 anos 2 na anos. área de investimento. Aprendeu muito, investiu. Muito. Tinha um certo desconforto já, e eu acho que o desconforto é um desconforto mental mesmo, né? De entender Querer que. mais. Não dinheiro, querer mais Isso. é sair, né, da zona de conforto. Apesar que você nunca teve essa muito zona de conforto, né? Mas você já foi para fora, você Sim. já é multinacional, lidando com muita gente, gerenciando a equipe. Chega uma hora que você já olha assim, cara, eu não quero mais. Isso. Chegou minha hora, agora eu vou mudar. Engraçado que nessa ideia de ser empreendedor, eu tenho um irmão que também trabalha em uma multinacional, né? Mandar um abraço para Marco Pimenta. E ele deu um start, né? Cara, porque a gente não reativa a barbearia de meu avô, né? Para que todo mundo conheça, meu avô teve barbearia no centro da cidade de Salvador, no bairro da Mouraria, há 60 anos ativa. Meu avô trabalhou até 80 anos, né? Trabalhando até 80. E ele falou, monta a barbearia, estava muito em alta. Em São Paulo já havia um movimento muito forte, muito ativo. São Paulo, Minas. Isso. E o bacana é que a barbearia, ela mudou os modos operantes. Porque há algum tempo atrás, e não uma crítica, mas era a época, barbearia é um local muito machista, revista de mulher pelada, sabe, ataques homofóbicos, enfim, e eu já começava a enxergar outra realidade. Porque barbearia também sempre foi um palco de político. O que é que eu digo Sim. político? Não é só política, não. Político de informação, de trocar ideias, informações, e isso era muito bacana. É uma troca barbearia. Você não vê uma barbearia muda, muito difícil. Não. Barbearia é algo muito vivo. Nesse processo, a gente começou a montar a barbearia, só que meu irmão, muito demandado, falou, cara, não vou conseguir dar conta. Caiu fora. Falei, não, vou tocar. Comecei a tocar o processo da barbearia e olha o que é a magia. No primeiro mês de inauguração da barbearia, assim, lógico que você precisa criar carteira, demanda um tempo. Foi muito instantâneo, foi muito rápido. Mas por quê? Eu sempre digo, quando eu pensei em reativar, o pessoal falava assim, ai Marcelo, tem 15 barbearias no centro da cidade. Aí eu, legal. Mas, e eu visitei. Tem consumidor. E eu visitei, tá bom? Visitei. E eu sempre digo, eu cito os nomes porque eu acho que a gente precisa ser mais unidos. Visitei aqui no centro da cidade o Robert, excelente profissional. Visitei Zé, que é um profissional que já tem mais de 30 anos. No mínimo é hombridade para você entrar no negócio, você entender aonde você vai entrar. Sim. Meu amigo, capacidade dos caras, uau!
capacidade do Robert, a capacidade do Zé, escola de barbeiro na Piedade. Cara, eu falei assim, beleza. Mas eu tinha um meu propósito. Lembra que eu falei do propósito? Eu tinha um meu propósito. Das 15 que eu visitei, eu achei uau. Mas não era meu concorrente. Quem era meu concorrente? Eu era meu principal concorrente. Porque eu tinha o meu modelo de trabalho, o meu método de trabalho. E o meu método de trabalho, não sendo nem melhor ou pior do que os outros, mas é uma característica, você começa a dar vida ao teu negócio. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu uma carteira de cliente muito rápido, se identificar com o público muito rápido e trouxe uma história que eu só consegui identificar visitando as outras. Entendendo Sim, onde é que conhecimento, você tem tem que conhecer, oportunidade. saber os lados positivos, os lados negativos, o Exato. que você Onde é pode que tinha usar. oportunidade? Já são 7 anos. Graças a Deus, o movimento só aumenta, a carteira só aumenta. Mas é o que eu sempre digo: chinelinho da humildade, escuta, entende, para que você possa, dentro da sua característica e do seu poder, eu vou sempre falar isso, do seu superpoder, você entregar o melhor para teu cliente. Eu, nesse processo de seleção, Cia, assim, apesar de meu avô ter sido trabalhado toda uma vida como barbeiro, não E sabia aí nem você pegar uma trabalhou no mesmo tesoura. ponto. Mesmo ponto. E qual que, eu queria perguntar Ah, isso, são duas coisas que eu quero pergunta, te fica à vontade. perguntar. Uma, medo. O ser humano tem medo, é normal ter medo. A partir do momento que o medo não te paralise. Sim. Medo de sair, porque as pessoas falam que você trabalhar, prestar serviço para uma empresa, receber os seus, trabalha ali, tem carteira assinada, tem segurança, tem todo aquele processo. Aí você vai Legal tocar sair, nesse tema. vai empreender. Aí a pessoa fala assim, cara, eu vou empreender. E se não der certo? E se eu ficar desempregado? Aí eu vou ficar desempregado, vou empreender, o dinheiro que eu vou colocar eu perco, aí eu vou ter que sair para o mercado de novo, eu posso ter uma dívida. E esse medo apareceu? Eu saí do mercado muito bem. Então, esse medo de sair do mercado eu não tive, porque se desse errado eu voltaria. As portas ficaram sempre muito abertas, né? Até hoje. Mas tudo é o que a gente pensa, o ímpeto. Eu não saí para dar errado, eu saí para dar certo. Esse é o grande diferencial, Eu né? não saí para dar errado, eu saí para dar certo. E ter as pessoas certas do meu lado. Processo seletivo, eu. Primeira coisa, treinamento. Não, a montagem da barbearia, eu sempre digo, não adianta, meu amigo, você ter um espaço estratosférico se você não faz o básico. E o que é o básico? Atende o cliente bem, abre a Sim. porta para o cliente. Tudo bem, Rodrigo? Como é que tá? A temperatura do ar-condicionado tá boa para você? A volumetria do som te atende? Meu amigo, é aí que você começa a E entender gera o valor ao seu produto. valor. E outra coisa, eu costumo falar o seguinte, né? Se eu chegar na sua barbearia do Miguel, que eu corto o cabelo lá, faço a barba lá, e eu for mal atendido, Sim, eu vou sair da barbearia e vou falar, o Carlos da barbearia me atendeu mal, eu vou falar, a barbearia do Miguel me atendeu mal. a barbearia também. É isso que vai acontecer. Você não vai ficar com coisa com o Carlos, mas você não vai por causa da barbearia, porque o atendimento da barbearia, ele não é bom. Então as pessoas têm que entender isso. Os gestores, os empreendedores Sim, que têm empresa, têm que ficar de olho como está sendo o atendimento, perfeito. porque talvez você está fazendo de tudo para entregar o melhor, mas o seu funcionário lá na ponta, ou o seu colaborador não está conseguindo passar a mensagem para o cliente sai e fala assim, poxa, a barbearia tem um atendimento péssimo. Atendimento gera valor. Eu tenho uma. Eu sempre converso com minha equipe, eu digo, a Coca-Cola, ela é mercado livre. Ela vende em todos os pontos. Do ambulante, a shopping, no aeroporto, mas em todos os locais. Tem preços distintos, valores distintos. O serviço, o corte, talvez possa ser igual às demais. Mas o valor que é gerado lá dentro, a forma que você trata o cliente, o respeito, a sensibilidade, lógico que assim, existe um talento, e eu sempre digo para a equipe que me acompanha,
Escuta, cara, não adianta o Rodrigo ir lá e você não escutar, e você, por ser talentoso, e já vai e corta o cabelo do Rodrigo. Cara, escuta o que o Rodrigo quer. Rodrigo, me conta o que você quer. Você sabe do serviço. Isso. Então ele vai entender a sua necessidade primeiro, para que depois ele possa realizar o serviço. Mas tem um ponto aqui, quando você fala de medo. Era um cenário onde de cada 10 pessoas que saíam do CLT para ser empreendedor, eu vou ser bem sincero, 8 ou 9 davam errado. E não eram pessoas de incapacidade, pessoas muito boas, interagir com pessoas de todo o Brasil. E tinha um ponto que eu ficava assim, cara, foi um ditado muito bom na empresa, que não deu certo sendo empreendedor. E aí é um ponto de atenção que a gente precisa ter primeiro. Se prepare. Se Sim. prepare. Financeiramente, mentalmente. Se você tem família, prepare tua família. Prepare tua família. Vai todo mundo jogar junto. É um time. Os hábitos vão ser diferentes. Porque quando um perde, todo perde. Quando um ganha, todo ganha. Exatamente. Então, todo mundo junto e unido por uma causa então, só. Você vai precisar mudar a tua forma de pensar. Dá um exemplo. Quando você trabalha em uma empresa privada, dependendo do carro que você tem, tu tem RH, tu tem financeiro, tu tem uma pessoa que tem estagiário, tem gerente abaixo de você. E quando você é direto, você é o RH, você é o financeiro. Você está disposto a isso? Você está disposto a mudar a tua cabeça, o teu mindset, para que você entenda que você agora É empreendedor. é o empreendedor. Então, eu tive muito cuidado em entender qual é a posição que o Marcelo está hoje. Aquela posição de gestor de uma empresa privada, ela não existe mais. Você está. Você não é o tempo todo. E eu entendi que eu precisava mudar A mente. a mente. Mentalidade. E o engraçado, nesse processo, eu fazendo a reforma da barbearia, tem uma loja de mais de 100 anos, né? A loja mais antiga, se eu não me engano, de material de construção da Bahia. Ela vinha já em um processo, enfim, eles estavam encerrando a operação. É uma loja que eu conhecia desde que eu vinha com 5 anos na barbearia de meu avô, né? Que é a 68 Material de Construção. Essa é uma história bem bacana. E nesse processo, eu comprando as coisas para a reforma da barbearia. Como consumidor, o pessoal fala, mas a gente vai até tal ano, a gente vai encerrar a operação. Eu falei, como assim? Uma loja de 100 anos, cara, tem muito valor. E os donos, assim, pessoas sensacionais, enfim, uma família sensacional, eu conheço, de uma referência muito grande. Só que também... Espanhóis, com outros negócios também, enfim, já estavam dando seguimento. Não é que eu sento e compro numa loja e sem saber bater um prego. Eu não sou um dono de casa. Se você perguntar, troca uma resistência, hoje já melhorou. Com a vivência aí de 7 anos, sendo proprietário de uma loja de material de construção. Mas se há 7 anos atrás você falasse para mim, troca uma resistência, eu falei, como eu ia pagar alguém para trocar uma resistência? Imagina, você vai comprar uma loja de material de construção, onde a pessoa fala assim, me dá um prego, você dá um parafuso. Não é da minha habilidade. Mas tinha um fator chamado confiança. E eu observava uma equipe muito boa e engajada. Já trabalhando no local. Tanto que nesse processo de compra, eu repatriei boa parte da equipe. Aí você continuou com a mesma equipe praticamente? 90% da equipe são pessoas sensacionais, mas depois tem uma Cláudia, que é a pessoa que cuida do coração da empresa, do caixa. Cara, até hoje as pessoas passam no centro da cidade para falar com a Cláudia. Isso tem um grande diferencial. Tem valor maior. Tem. As pessoas nem sempre entram para comprar. A Cláudia está aí e bate papo, a história adianta. O José Carlos, que é o Carreirinha, está aí. É muito valor dentro disso. E aquilo me despertou. Me despertou muito. Mais um empreendimento. Imagina, tinha um mês que eu tinha adquirido e no processo de crescimento da barbearia, eu vou e compro uma loja de material de construção. E como foi essa parte, assim, que eu queria, outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho muito bacana, eu sou uma pessoa também que eu busco os valores. Sim. Eu acho que nós temos que ter valores
que não são vendidos, não são trocados, não são doados, são valores que vão carregar conosco pro resto da vida. E o seu valor é família. Sim. Qual o sentimento que você tem quando você olha e fala assim, cara, eu peguei uma coisa que era do meu avô de 60 anos atrás e coloquei para funcionar e tá lá e ainda tem que eu vou lá, ainda tem a tesoura de 60 anos atrás no quadrinho. Quem quiser visitar a Barbearia do Miguel, fica à vontade. Por Você vai ver lá. gentileza. O que gera esse valor, que não é, que eu te falo, é o valor sentimental Sim. mesmo. Sentimento de base familiar concluída, hereditário. Se os valores que minha mãe, eu tanto relatei aqui, passou para mim, veio de meu avô. Então, a presença dele também consta muito. Eu sou muito crente em energia, e também se deu certo em um curto espaço de tempo, muito rápido, é porque tem a presença dele. E é um sonho realizado não só pelo lado financeiro, que também importa muito, sobre a perenidade da barbearia, mas pelo fator de, imagine você resgatar algo que onde a CM já cortou o cabelo, Marquez, grandes personalidades já cortaram, e você volta com uma história, agora, já para a época de hoje, onde você já recebe um Christian Bell, que já teve aqui, já teve cantores, então é você buscar aquela memória de 30 anos atrás que estava inativa e você colocar nos dias atuais e conseguir o mesmo êxito, e que não é fácil. Não é fácil. Dentro de um cenário atual, não é fácil. Então, é uma conquista não só profissional, mas muito pessoal. Porque o que me garantiu, a minha garantia no empreendedor, no CLT, não quer dizer que era garantia no empreendedorismo. São mundos diferentes, são mundos distintos. Mente diferente, identidades diferentes. Principalmente. Então, Mentalidades se você está querendo diferentes. empreender aí, não adianta sentar numa mesa onde é que só tem gente CLT que não quer empreender. Começa a sentar em mesa que gente que quer empreender, que você empreende também. Você é fruto do meio. Então, isso é fundamental. Então, você já se conectava Sim. com outras pessoas que não eram e já entendia o processo, né? Mas dentro desse processo de longas datas, teve alguma coisa que aconteceu com você que você, cara, esse agora eu peguei pesado. Nós tivemos a pandemia. Você sofreu com a pandemia? Muito. Quando eu adquiri a loja, comecei a operação em fevereiro, a loja de material de construção. A barbearia foi antes, em dezembro, enfim, em fevereiro eu fiz o start da loja de material de construção. É um investimento substancial, comprei meio porteira fechada, pandemia em março. Imagina, você faz um investimento de uma vida, de um imóvel bacana, pandemia. Aí você olha, e agora? Aí é onde entra a mente. Se eu perder, eu vou perder lutando. Eu não vou perder em casa, chorando, lamentando que a pandemia teve uma janela que foi essencial, que o material de construção ele foi enquadrado como essencial. Uhum. Ele foi como essencial. Então, eu consegui ainda manter minha operação, mas com fluxo muito menor. Muito menor, enfim. Dos riscos da pandemia, de E o saúde, medo, preocupações. assim, ninguém saía na rua. Mas a vontade de vencer era tão grande que o único pensamento é: uma hora a pandemia vai passar. Se eu estiver vivo, e graças a Deus aqui estou, eu vou vencer. E o principal, eu tenho que agradecer todos os dias a minha equipe. Não estou aqui, eles estão comigo até hoje. Eles apostaram, acreditaram, entenderam que aquele momento E é um ponto fundamental. Quando eu entrei no empreendedorismo, a gente conversava sobre isso. E sempre existiu, e era uma dificuldade também, de o empreendedor e o colaborador nunca falavam o mesmo idioma, né? Sempre tinha, ou alguém aproveita de alguém, ou alguém tira de alguém. Não era uma troca. Não era uma sinergia. Alguém quer fazer alguma coisa com alguém. Quem vai fazer com quem? Não é assim. Eu posso falar, nas minhas operações eu quebrei esse paradigma. Que eu sempre digo para as pessoas que me acompanham: a
gente é o mesmo time. Se der bom, vai dar bom para todo mundo. Eu só não posso, é porque muitas vezes a gente fala assim, você não vai fazer gestão do financeiro dessa pessoa. É muito pessoal. Mas você precisa ser. Mas você pode conciliar, você na hora que ela precisar de alguma coisa, ela pode vir até você, Você precisa contar a ser história, você pode. honesto com essa Sim, pessoa. sim. Você precisa contribuir com essas pessoas. O sucesso Elas deles, passam mais tempo com você do que em casa. o sucesso dessas pessoas é o seu sucesso. O seu sucesso é o sucesso deles. Você imagina um funcionário que está com você, um prestador de serviço que está mal dentro da sua empresa, mal pessoal, Sim. cheio de problema em casa, financeiro, pessoal. O que vai acontecer no trabalho? Ele não vai conseguir Rendimento desempenhar cai, um trabalho bacana, entendeu? Cai. E aí, você, contrapartida, acaba perdendo o seu rendimento também perante ao seu consumidor. E nesse processo de pandemia, e até hoje eu carrego isso, Marcelo, qual é a sua fortaleza hoje? Meu principal capital é meus colaboradores. E deu medo? Medo a gente sente, e é importante sentir medo. É. O medo ele te limita em alguns momentos, mas não é uma limitação ruim, não. É para você entender aonde você vai, mas o medo ele não pode ser soberano. Ele não pode ser soberano, mas sentir medo da morte, onde eu vinha para cá, não tinha ninguém, não tinha vacina, e você pode contrair um vírus, levar para casa, né? Você tem medo, mas a vontade de vencer, ela é muito maior. Muito maior. O propósito e o foco alinhado, não muito tem maior. o que... Então, e aí acho que foi o ponto assim mais mais desafiador foi a época da pandemia. Assim, foi um ponto muito desafiador. E eu costumo perguntar, eu tirei, tá? Você fala assim, não vou generalizar, Sim. mas para empreendedorismo, de tudo que acontece na vida do empreendedor pessoal, nós subtraímos coisas que podem levar a coisas boas para a gente, né? O que a pandemia te trouxe que você fala, cara, antes da pandemia eu não pensava assim, depois da pandemia eu comecei a pensar, porque é na areia quente que se movimenta, que corre, né? Quantas pessoas aí que estão assistindo a gente viraram empreendedor devido à pandemia, né? Por necessidade, né? Saiu da zona de conforto, não tinha o que fazer, partiu para empreender. O que você tirou da pandemia que você pôde falar assim, cara, eu tirei isso e aprendi com isso? Saiu da zona de conforto. Apesar de ter pouco tempo, você vai dizer que você já estava na zona de conforto, não, mas você sabe quando uma operação está controlada. O primeiro mês na barbearia foi um mês muito bacana, a abertura em dezembro também foi muito estratégica, porque quando o mercado está aquecido, a material de construção também respondeu muito rápido, porque também não é mérito de Marcelo, já é de uma loja de 100 anos, a gente só viu o que é que podia dar de ânimo e gás, enfim. Só que quando veio a pandemia, você tem que fazer delivery. É uma coisa que estava no meu radar. Tinha que fazer delivery, o tipo de atendimento tinha que ser diferente. Então, modelou a todos nós. Não só a mim, mas o colaborador também, de entender ou a gente morre o comércio, que a gente está aqui, ou a gente vai vencer. Então, eu acho que essa experiência de você ter vontade, de você ter gana, isso tornou a equipe muito forte. Eu digo que pandemia foi o start para depois a gente falar assim, quem passou por essa pandemia, meu amigo. Se eu não quebrei agora, forte, meu amigo, para eu quebrar vai ser difícil. Só se Deus quiser. Não, Deus que não nos haja, Deus não vai querer. Então, assim, eu acho que fortaleceu a única coisa é não Deus, só a mas mim, não porque vai acontecer. não tem como eu falar dos negócios sem falar da equipe. A equipe também ela foi muito, muito raçuda. E saiu da zona de conforto, que eu passei a também solicitar coisas que talvez não ia solicitar em um mercado normal, sem pandemia. Então, eu acho que isso fortaleceu. A equipe ela ganhou mais. E um estreitamento, né? Porque eu tinha assumido há um mês. Então, eu precisei estreitar ainda mais ainda a relação com os colaboradores, medo em casa, poder contribuir, né, dentro da relação deles, pessoais e profissionais também. Então, eu acho que isso fortaleceu, deixou a equipe mais unida. A gente passou a entender assim, ó, depende um do outro. Literalmente. Eu acho que não foi só as equipes, mas nós, seres humanos, nós entendemos
como a falta de um abraço, como a falta de uma pessoa do lado. Nós tivemos esse processo e aprendemos que nós precisamos do outro, que a gente Sim. sozinho não Não, é nada. Isso é para qualquer coisa que nós vamos fazer, né? E me conta aqui uma coisa. Como que está sendo essa nova jornada, que eu sei que você tem um menino agora de 1 ano, casado, é, esse conciliar, que a gente sabe que a vida de empreendedor é uma sim. vida, as pessoas falam, o cara é empresário, o cara tá tranquilo, tá com burro na sombra, como se dizem, mas atrás de um grande empreendedor tem toda uma estrutura, tem um respaldo familiar, tem um trabalho a ser feito, né? Tem uma dedicação, né? E a gente sabe de tudo isso. E como que é esse gostinho? Eu sei que você é o seu É segundo, o né? segundo, né? Isso, pequenininho. Como é que tá? Unir essa coisa de empreendedor. Você trabalha com 2 empresas, tem mais uma que a gente vai comentar agora, né? E como é que tá esse Eu digo processo? que meus filhos são os maiores presentes que Deus me deu. São as mudanças mais latentes de vida que eu tenho. Falando agora do estado atual, é vontade de vencer mais ainda. Dá uma energia. Sabe aquela sensação de poder? Eu Uhum. preciso, agora mais do que nunca, eu preciso ter uma pessoa que depende, mas quando você acorda de manhã, vê aquele roxinho, você entende, cara, levanta, vai, entrega seu melhor, te dá mais fôlego. Você pega Sim, e bota mais gasolina dentro do carro e a vontade de você ir e voltar, ela se torna, não que você não tenha vontade e gana antes, mas eu acho que dá um plus, te dá mais ânimo ainda para que você tenha seu negócio com perenidade. E filho, se você tiver inteligência, você aprende muito mais, porque você quer doar sua melhor versão. é. Você quer doar sua melhor versão para o filho. O meu primeiro filho, Rafa, foi a minha maior transformação de vida. Rafa me ensinou e me ensina até hoje. Heitor já vem me ensinando coisas que eu digo assim, gente, porque transforma. Se eu quero passar, e eu digo isso, gestão, por exemplo, eu aprendi isso em casa, eu aprendi isso com alguns gestores. Se eu quero passar uma gestão ou um ensinamento bacana para os meus filhos, primeiro eu preciso me modelar. A modelação não é por minha parte. Como é que eu vou cobrar uma coisa de meu filho se eu não entrego isso? E essa parte de, como se diz, nós temos que ter aquela pessoa, tem que ser exemplo, né? Então não adianta eu virar para o meu filho e falar, faça isso, sendo que eu não faço. Haja desse jeito, sendo que eu não ajo. Então, esse princípio já vem de berço, né? E essa transição de valores que você já vem desde o seu avô, ela está sendo ali passada ali, né? Que é aquela repetição de padrão positiva, né? Sabe o que eu considero isso, Rodrigo? Quando a gente fala em herança, quem está assistindo a gente, 99% vai pensar em herança em bens Financeiro. materiais. Não é não, cara. Assim, se você perguntar para mim, do fundo do meu coração, qual é a maior herança que você quer deixar para seus filhos? Caráter, humanidade, valor, respeito. Respeito. Independente, a gente vive em um mundo de diferenças. Mas se você respeita, essa diferença encurta. Sim, você não precisa concordar ou e tal, mas você tem que respeitar o Isso. espaço de cada um. Exatamente. Todos eles têm o mesmo direito que você. E Exatamente. respeito, como minha mãe falava, eu acho que é errado, né? Respeito é bom e conserva os dentes. Esse ditado é. E cada geração, o Rafa me trouxe ensinamentos de uma geração onde quando você quer passar boa formação, você precisa se atualizar. O método que minha mãe educou não quer dizer que eu consiga replicar igual. Eu preciso agora entender como o mundo se transforma para que eu possa, dentro dos valores, replicar para meu filho, para que ele possa entender o que o mundo oferta hoje. Quais são os valores que o mundo te oferta? O que que você. Então, eu acho que essa é a minha principal meta de vida. É o que eu vou deixar De para meus legado. filhos de legado e não é financeiro. Não é financeiro. Financeiro é consequência de tudo que a gente faz na vida. Exato. Eu Mas acho é de que, eu acho caráter. que É de caráter. finanças é tudo. Se você faz, se você tem um bom desempenho, se você
tem um objetivo, se você deixa um caráter, se você deixa ali, no meu ponto de vista, Sim. tá? Eu acho que uma das coisas que mais eu gosto, que eu olho assim, é você ver a outra pessoa, não só filho, esposa, mãe, Sim. orgulho. Orgulho e admiração. Quando uma pessoa Perfeito. perde admiração pela outra, acaba aquela relação, né? Então, você ser admirado pelo outro, você deixar um legado positivo, mostrar para a pessoa, as pessoas estão tratando hoje você ser uma pessoa honesta como virtude. E eu acho que é obrigação. Lógico, é obrigação. Isso aqui não tem nem discussão Lembra que a disso. gente falou Entendeu? de fazer o básico? É o básico. É o básico. Básico. E isso eu quero deixar, meu filho, honestidade, respeito, é entender o posicionamento do outro, é ser humilde, é pedir um por favor, é falar com educação com outra pessoa, é entender o lado do outro. Se o outro discorda de você, você tem que entender. Ninguém precisa concordar com tudo que você fala. Nós vivemos num mundo político, onde cada um tem a sua opinião e Sim. coloca ali. E eu acho isso legal, que é o que você está conduzindo dentro da sua família, que é o que você já traz desde berço e está passando ali. E você passa isso dentro dos negócios. Sim. Agora, eu acho muito bacana esse negócio terceiro que você tem, porque você cuida da beleza, deixa as pessoas mais bonitas, autoestima, vende valor, a pessoa sai lá, né, com a autoestima elevada, entende a pessoa, Sim. tem um atendimento diferenciado, Sim. isso faz toda, né, Diferença. Tem outra coisa que você mexe com construção, então a pessoa é a casa dela, é o lar dela, você leva um ambiente mais agradável, constrói ali um azulejo que está lá, que você vendeu, fica ali para a eternidade, Sim. né, por anos ali pela pessoa. E você está com outro empreendedorismo, que é um empreendedorismo que é a base do alicerce, do começo de uma geração próspera, que chama-se educação. E como é que é isso? Presente, né? A educação tem sido algo transformador na minha vida. Desde lá atrás, né? Eu acho que a educação hoje, com um maior nível de acesso, né? Hoje, através dos cursos EAD, através dos cursos semipresencial ou do presencial. Eu sou da época do presencial, né? Sou Sim. formado em administração e comércio exterior, tenho pós-gestão de varejo, mas nem sempre, né? Com a dinâmica hoje ou antes, desculpa, a dinâmica antes, você conseguia estudar, trabalhar. Hoje, O acesso. o Antigamente era acesso, mais difícil. exato, hoje o acesso, ele é permissivo a todos. Com a palma da mão, você consegue ter um conhecimento e pelo um preço muito competitivo. A educação, ela está me dando a oportunidade de transformar vidas. Em que sentido? Um dia desse eu encontrei, esse processo de educação já vem há 2 anos, e a gente vem buscando cada vez melhorar o processo e cada vez ele vem crescendo mais, né? A participação dentro dos meus negócios. Um dia eu encontrei uma pessoa que foi através do acesso que a gente liberou através da Unime, da Anhanguera, e ele se formou. Ele falou, cara, assim foi uma coisa bacana. Transformou minha vida, viu, Marcelão? Eu falei, não, você transformou sua vida. Não, cara. Você me alertou sobre me informar, sobre acesso. Você pode ser um bom profissional, Conhecimento. sobre conhecimento, mas conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. É uma coisa que você vai levar para o resto da tua vida. E o melhor de tudo, gente, ele muda gerações. Porque quando você adquire um conhecimento, adquire uma profissão, que é o que você leva para as pessoas, dentro de um projeto que eu acho fantástico. Gente, vocês não têm noção, o Marcelão vai falar aqui para vocês, vai te passar uns negócios, eles vão falar, mas é só isso, é isso mesmo que funciona e tal. Mas se muda toda uma geração. Toda uma geração. É o filho do seu filho, que é o filho do seu filho. Você muda todo um padrão. Entendeu? E dentro de uma coisa que você fala, cara, é uma pizza. É uma pizza. Hoje a gente trabalha muito focado nos cursos EAD, né? São mais de 35 cursos EAD por R$119,90. Tá vendo? Menor que uma pizza. Que a pizza tá R$149,90. Posso te fazer uma provocação? Pode. R$119,90 dividido por
28 dias. Faz a conta. Quanto sai por dia? É mesmo. Para você ganhar conhecimento, para você poder mudar teu patamar dentro da tua empresa. Não dá para esperar que a empresa vai. A empresa tem, lógico, um processo de treinamento. Não estou invalidando a responsabilidade da empresa. Mas eu vou voltar sempre para fazer esse paralelo. Você é seu empreendedor. Você precisa cuidar da tua carreira profissional. E a educação, ela te dá esse horizonte. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a realizar um processo de educação na Visconde de Caiadu, que foi minha primeira faculdade, abri minhas portas. Aí você falou, por que você queria ir para a Espanha? Porque você foi a educação que me passou a sonhar que eu posso mais. E se você não tivesse educação para se empreender? Seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Falta sem conhecimento, né? E o que você está me passando aí, eu não sou bom de matemática, mas não vai dar menos de uma passagem. É R$ 4 e uns centavinhos aí por dia. Exatamente. Para você investir numa coisa que vai durar o resto da vida. Eu faço uma provocação hoje, as pessoas que ainda não atentaram ou entendem que a educação ele é um processo de melhoria, mas não é só melhoria em termos de não só educacional, não só de formação como pessoa, mas em formação de caráter. A educação ela te transforma aonde você possa gerar e passar conhecimento. Lembra que você falou do legado? Tem alunos que se formam e falam assim, eu sou o primeiro formando da minha família. Sim. A minha família nunca teve uma pessoa com uma graduação. Gente, o filho vai entender que ele tem a oportunidade de ser graduado. Aí a gente vai para o preço. Não é mais o preço. Sabe o que é, gente? Você que está assistindo a gente, desprendimento de tempo. Não é mais o preço. Agora, é o tempo. sendo AD, fica mais fácil ainda porque você tem o tempo, Rodrigo. Não é mais o desprendimento do investimento. Não, gente. É o tempo. Agora, aonde é que você está colocando a tua participação? A gente tem 24 horas. Você dorme 8, 6, 5, aí é muito pessoal. Mas dessas 24 horas, aonde você está colocando a participação de conhecimento? Ela precisa ter uma participação muito grande. Eu me renovo, eu estudo até hoje. Eu já investi aí, nem vou falar os valores não, senão você vai ficar doido. Mas já investi muitos mil reais aí em cursos, em educação, em conhecimento. Porque ele que leva você no próximo nível, ele que deixa você agregar um próximo patamar, entendeu? E tempo, gente, tempo ele vai passar. O tempo, ele passa. Agora, como ele vai passar? Como você vai usufruir dos nossos tempos? Ah, tá tarde demais. Você vê gente de 70 anos formando. Né? Ah, eu faço depois. Depois quando? Olha que coisa bacana você está falando e quando a gente fala nesse processo de educação. Hoje, quando você, nos dias atuais, você pega um profissional de 40 ou 50 a mais, esse profissional está maduro. Trabalho hoje com a média de 35 para cima dos meus colaboradores, diretos e indiretos. Nível de maturidade. E todos entendem que ainda é tempo. Ainda é tempo. Eu gosto de citar os nomes. Eu tenho um Alexandre, que trabalha na 68, ele já chegou pronto. Mas ele precisava se customizar a ideia. Através da educação, ele melhora. Você já tem um talento. A educação ele vai modelar, vai te dar além do horizonte, além do que você enxerga. Pensamentos do que você... Caraca, é isso? Encurta o teu pensamento e o teu espaço do que você tem. Coisas que você acha que não é possível, só que o conhecimento fala assim, é possível. E é através da educação. Eu costumo dizer o seguinte... meu posicionamento de entendimento, tá? Como você vai saber, sendo que você não teve lá? Como você sabe? Ah, mas eu não acho que não tem. Mas você não tá lá para se enxergar, para se entender. Eu falo isso quando eu fiz cada curso que eu fazia, poxa, eu via mais além. Eu olhava mais para cima, eu subia um pouco mais o nível, entendia um pouco mais
sobre aquele assunto e conseguia ver, cara, eu posso fazer isso. Aí eu fiz a formação em PNL, Programação Neurolinguística, depois eu fui mentorar a formação como mentor, como monitor, aí eu comecei a ver de outra forma o mesmo curso que eu fiz, entendeu? Então, a gente vai entendendo pequenos gatilhos, vendo a coisa, você fala, cara, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e você vai ter retribuição imediata. Então, a educação, como falam, é o berço da humanidade. É transformador. É transformador. Se você quer mudar uma sociedade, mostre para ela ter educação, ter conhecimento. O conhecimento transforma todos os seres humanos. Vou deixar uma janela tão aberta, você que está assistindo a gente, e eu sei que está tocando em você, está te provocando, e a intenção aqui desse bate-papo, desse intercâmbio com o Rodrigo é te provocar de fato. Procura o Rodrigo. Os canais estão abertos, o telefone é 71 991 36 49 28. Vou repetir com calma: 71 991 36 49 28. Procura também o Rodrigo, eu também faço algumas parcerias com o Rodrigo, eu posso te falar. Transforma a tua vida e a tua vida em geral. Engraçado que eu provoco meus colaboradores. Eu tenho dois talentos hoje. O Edu tem um atendimento e um serviço, mas muito fora da curva. O Jefferson, que foi meu primeiro barbeiro, olha que coisa bacana. O cara foi para São Paulo, voltou com uma bagagem ainda muito maior. Os dois, eu provoco. Cara, precisa fazer faculdade, precisa. Sabe por quê? Porque em um momento como esse, já tem um talento, tem mais conteúdo. Já são talentosos, vão ter mais conhecimento. Estou provocando os dois, eles sabem disso, Edu, Jefferson. A partir de março a gente vai conversar. Conhecimento é fundamental para que você possa fazer o que você quiser. O seu estado atual não condiz com quem você é, condiz como você está. Perfeito. Tá? Eu posso falar de carteirinha, vou abrir o leque aqui. Eu comecei a estudar com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade eu tinha 4ª série. Olha. Tá? Então, nunca é tarde, basta uma decisão. Eu quero, pronto, acabou. Foco, determinação e objetivo. É um mantra que eu tenho. Foco, determinação e objetivo. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Basta você desejar, ter fé e foco. Vou repetir o número: 7199136 4928. Só para ficar guardado na tua mente. Porque a gente é transformador, hein, Rodrigo? A gente está pedindo para repetir, porque o pessoal já está mandando mensagem querendo saber que já está querendo fazer o curso. São mais de 35 cursos, gente. Assim, a gente bate um papo. E outra coisa, assim, hoje tem... Sem querer te interromper, mas fica já à vontade, te interrompendo, vem. Quais cursos que você tem, assim, que são fundamentais, assim, que você acha, cara, porque quando você fala assim, 135, cara, o cara, pô, mas deve ser curso e tal, mas tem curso que eu sei que a gente já bateu um papo na época, eu olhei e falei, cara, mas isso aqui é necessário, todo mundo tá precisando, e tem. Fala alguns que você... Vou falar já voltado da minha área. Estética hoje, o curso de estética, ele te dá mais aperfeiçoamento ao que você vai realizar ao cliente. Contabilidade, administração, contabilidade, idiomas, que é extremamente importante hoje nesse mundo globalizado, seja ele inglês, seja ele o espanhol, é extremamente importante. Área de podologia hoje também, já que eu estou envolvendo também muita estética. Tem um curso também que já é semipresencial, mas que vale a pena, educação física também. Imagina, cara. Hoje em dia, a saúde física, ela está tão necessária quanto a mental. Tá todo mundo buscando isso. É super necessário, é cuidado pessoal. E eu estou falando de um curso de 2 anos, gente. É 2 anos para você mudar a sua vida. 2 anos. Imagine você, hoje as aulas, falar um pouco para que as pessoas possam entender. Essas aulas, elas já são gravadas, são plataformas extremamente cirúrgicas e competentes, você pode baixar em qualquer Wi-Fi. Da Anhanguera, né? Exato. Não é qualquer coisa. O que é Anhanguera, gente? A gente aqui conhece como a Unime. É a maior plataforma, a maior instituição da América Latina. Eu estou falando da América Latina. Aqui a gente conhece como Unime, mas em todo o Brasil ele tem outras bandeiras, Unopar, enfim. É a maior plataforma e o maior ensino da América Latina
por R$ 119. O que eu falo é o seguinte, gente, para gente mudar o nosso estado, basta você pegar e fazer o que é necessário ser feito. Como eu brinco muito, quem faz sempre o que gosta é criança. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Se você, para você crescer, você tem que estudar e desenvolver e aprender, vai, porque você pode, você deve, você merece. Sabe o que é bacana para você que está assistindo a gente? Gente, está no metrô, está colocando fone, a aula é gravada, você assiste no metrô, você assiste no intervalo do teu almoço, você assiste quando vai deitar. Assim, se você observar, não tem desculpa. A desculpa é você. Ah, não, Sim. você é o preço atrativo. Não dá para falar de preço. Não dá para falar de acesso. Acesso você tem aonde você quiser. O que depende é o teu tempo. Agora, onde é que você está distribuindo o teu tempo? E para que você está distribuindo o teu tempo? Netflix? Aí não adianta. É opcional. É o que eu falo, ó, tudo para ser necessário, para que as pessoas possam consumir, tem que ter preço, qualidade e necessidade. Educação é necessário. Muito. É fundamental. Preço, você tem. Qualidade é Anguera. Então, Posso fazer um paralelo? pode. Se o Marcelo entrou nas multinacionais, ele precisava do quê? De educação. É uma competência. Eu sou formado em administração e comércio exterior. Quando você faz um processo de uma multinacional, a primeira coisa que ele vai perguntar, que é normal, dentro da sua formação e do cargo que exige, qual é a tua formação? Se eu não tivesse a educação... Mas eu tenho conhecimento, eu posso ser o melhor dentro dessa área, mas na hora que ele me pediu o diploma, eu não tenho, e aí? É isso. O diploma, ele te eleva. Ele te gradua. Né? Vai te dar graduação. Vai te dar graduação e eleva teu nível. É uma chancela que você Uma precisa. carteirada. E outra coisa, não limita. Você que está assistindo, mas eu já sou formado. Pós-graduação. Pós-graduação. É um dos cursos que a gente mais vende hoje. Pós-graduação. É a dele, gente. Pós-graduação tá ali. Sabe? A gente teve uma reunião semana passada, eu estava na Unime do Shopping Paralela, tem uma unidade, e olha que coisa bacana. Hoje a gente tem polos, não tem como você não se permitir. Marcelo, a gente tem unidades maiores, onde todo mundo aqui de Salvador conhece, que é a unidade do Shopping Paralela e a unidade de Lauro de Freitas. Mas a gente tem polos. O que é o polo? São unidades menores, onde provavelmente no seu raio, perto do seu bairro, perto da tua empresa, vai ter um polo onde você vai ter um laboratório, se você precisar, vai ter um monitor, vai ter alguém para tirar suas dúvidas. Eu não quero assistir a aula através do celular. Tem um polo disponível em alguma região, você vai clicar e você vai poder. E no sem presencial tem para você ser atendido. Marcelo, mas eu faço curso EAD, eu não posso usar a estrutura da paralela. Quem te contou essa mentira? Tu pode usar. Tu é um aluno da Anguera e da Unime. Você pode ir em qualquer momento na biblioteca, você pode ir, tem monitores, só depende de você, meu amigo. E aí, meu amigo, aí só falta Rodrigo, você querer que o se eu te professor vá na falar, sua casa. para quem não conhece, eu vou deixar aqui um convite, tá bom? Vai no Shopping Paralela, L3, o terceiro piso. Conhece só a estrutura. E essa estrutura você vai usar por R$119. Conheça a estrutura. Mais barato que a minha academia, gente. E depois você liga para mim. Mais barato que a minha academia. Conhece e depois liga para mim. Mas é isso, Marcelão. Eu só tenho gratidão para falar da sua presença aqui, tá? Quero te fazer 3 perguntinhas rápidas. Uma, qual foi o pior momento da sua vida que você olhou assim? Porque as pessoas vê tudo bonito no Instagram, lindo e maravilhoso, vê você aqui e fala, o cara é formado, o cara foi para Espanha, o cara trabalhou em 3 multinacional, o cara tem 3 empresas. Qual foi aquela vez que você olhou assim e falou, caraca, tá foda, velho? Rodrigo, assim, para que todo mundo fique sabendo, eu vim de uma família simples, tá bom? Tenho muito orgulho de falar isso. A trajetória ela não foi fácil, mas com um propósito de mente vencedora. Assim, as aflições ela vai ter o tempo todo, né? A gente estava até conversando sobre isso.
Por exemplo, eu tenho um período agora aqui, a gente que tem empresa no centro da cidade, carnaval. O movimento ele reduz. Você vai deprimir. Não, todo ano tem carnaval, amigão. É. Acorda Você pra se vida. prepara. O que eu vou é ano contra ano, 2024, 2025, eu vou entender como é que eu posso sofrer menos dentro da situação. Então, se você perguntar qual é o momento que você mais sofreu, não, meu amigo, o tempo todo tem um ponto de melhoria. Né? Não tem um ponto mais latente. Não, o tempo todo você tem aflições. Mas tenha bom ânimo. Independente, né, da tua crença, da tua orientação, confie em Deus. Coloque Deus acima de tudo e bons hábitos. Porque se você tem bons hábitos, se você conhece do mercado que você trabalha e da sazonalidade, que é extremamente importante, você tem 12 meses. 12 meses o mercado ele se transforma e ele tem um faturamento linear? Lógico que não, gente. Prevenir e entender. Você vai ser preventivo. Tem chuva, tem carnaval, tem dia que não acontece o movimento. Mas o que você fez para mudar? Chorou ou você entendeu um caminho? Entenda o caminho. Não medo você vai sentir em algum momento, mas não pode ser superior à tua vontade de vencer. Isso mesmo. E qual foi a vez que você falou assim, cara, isso é uma vitória para mim? Poxa, essa é a sensação mais feliz que eu tenho hoje. Uma hora profissional da vida sua, como pessoa, que é uma conquista que você teve. Algumas, né? Eu vou citar 3 de extrema importância. Primeiro, acho que a minha formação em administração e comércio exterior, ter um ensino de terceiro grau há 20 anos atrás era, sei lá, 12%, 1% para o brasileiro. E eu já saí entendendo que era o caminho que eu queria. Eu não teria grandes oportunidades se não fosse através da educação. Não é à toa que ela volta a tramitar na minha vida de novo. Então, me formar agora naquela época. Agora, transformando, né? Lembra que eu falei? Ela veio para me ajudar como um anjo e eu preciso agora reproduzir. Ela volta, mas agora como uma forma de eu contribuir, compartilhar. Então, o fato de eu ter me formado, para mim, era um sonho muito distante. E eu lembro que eu paguei a minha faculdade, minha mãe não tinha condições de pagar a minha faculdade. E não existia FIES, não existia nada disso, aí já existia. Eu peguei no meio do caminho. Meio? Eu lembro que, gente, isso fica de lição. Eu entrei na Banes como vendedor temporário, aquele vendedor do final de ano, sabe? Aquele fluxo. Sabe qual era o meu pensamento, Rodrigo? Trabalhar um mês? E ir embora? Não, meu pensamento tem quantos vendedores aqui de final de ano? Tem 7. Deve repatriar quantos? 1 ou 2. Sou eu. Não sei quantas vagas vai ter, não. Mas quem vai ficar é Marcelo. Mente vencedora. Então, eu já sabia. E eu paguei a minha faculdade, uma boa parte, com o dinheiro da Banes. Do seu próprio trabalho. Não tinha muito lazer na época, era foco. Lazer a gente se permitiu depois de um tempo. Mas a mente muito cauterizada saía do trabalho, voltava, tinha que estudar, tinha que estar na Bandes muito cedo no outro dia. Venda é comissionamento, então você tem um objetivo, você tem um propósito. Então, quando eu me formei, foi aquela realização de assim, cara, deu certo, vai lá, sabe? E as portas se abriram. Uma segunda realização, meu casamento. Eu tenho um time muito forte hoje, assim. Eu digo que eu, minha esposa e meus 2 filhos é um timaço. É um alicerce. É um timaço, sabe? Eu acordo de manhã. Você já sabe para quem você faz, por que você faz e com quem que você faz. Sabe o que é mais gostoso? Eu admiro. Eu admiro a minha esposa, eu admiro os meus filhos, né? O Rafa, que já está tomando uma proporção de entender o que vai ser daqui a 2 anos, porque já está com 15. Cara, é bonito de ver. E é uma fortaleza. Sim. O Heitor me dá uma qualidade que é ter autocontrole. Participação, acorda de noite. A mãe está cansada porque também trabalha. Quem vai? Tem que ir o Marcelo. Isso é uma fortaleza. A minha família hoje
É um segundo nível de fortaleza. E a terceira é você passar 7 anos e falar assim, cara, sou empreendedor, 3 negócios, vim no quarto que eu não posso ainda comentar, mas passando conhecimento, tendo essa oportunidade de ter esse intercâmbio de conhecimento com você, mas falando para as pessoas, gente, sim, é possível, sabe? Se está com dúvida, se tem dificuldade, acessa o Rodrigo, acessa o Marcelo, a gente está aqui, é disponível. Agora tem que ter vontade. A gente não faz pelas pessoas, a gente indica, a gente orienta, a gente dá o caminho da história. E hoje você ser formador de opinião dentro de um mercado tão competitivo que é o empreendedorismo, meu amigo, isso é uma realização muito. Poxa, Você bem sabe eu disso, sei né? disso. Eu dou mentoria, eu faço esse processo, principalmente na área que eu atuo, que é a área de desenvolvimento humano, a área de odontologia, para dentista. Uma das coisas que eu acho bacana é quando você passa algo para uma pessoa, para um aluno, e aí ele vai lá, faz e aplica, e depois te liga, cara, eu fiz aqui, o negócio é bom mesmo, hein? Pai, Perfeito. meu ticket médio aumentou, eu vendi, aconteci, pô, é top, é top. Porque você sabe que você está fazendo o diferencial. Realização pessoal. Realização pessoal. E a terceira perguntinha que não poderia faltar, você já deu vários spoilers aqui, mas vamos lá. O que você falaria para uma pessoa que parasse perto de você e perguntasse: eu empreendo, quero sair de CLT, quero empreender, o que você falaria para essa pessoa? Primeiro passo, está preparado? Não estou? Se prepare. E que sentido? Emocionalmente, você tem que se preparar emocionalmente. Vai existir intercorrências todos os dias. Não tem mar calmo, não tem mar calmo. Mas não é o que acontece, é como você vai reagir a cada situação que vai acontecer com muita inteligência emocional do seu negócio. Você precisa passar calma, serenidade e entender que um dia após o outro é diferente. Mas como é que você vai reagir? Como você vai lidar com as situações? Tenha calma. Tudo muda muito rápido. Se prepare financeiramente. Ah, Marcelo, eu não tenho muito. Independente. Vou abrir geral. Vou abrir uma barraca de cachorro-quente. Eu vou abrir uma barraca de café. Eu estou pegando para que a pessoa possa entender. Sim, eu entendi. Eu acho que o Em pessoal... que sentido você tem uma reserva para você entender que existe um tempo de maturação, que a gente fala que é o playback? Pode ser em um mês? Pode ser 6 meses, pode ser 7 meses, pode ser um ano. E eu vou te fazer outra provocação. A tua família está preparada para passar esse processo contigo? A minha família, ela passou o processo comigo. Em todos os A sentidos. minha também. Austeridade. Marcelo, o que é Tempo. austeridade? O que é austeridade? Você precisa reduzir mais o seu custo. Você precisa entender, porque o empreendedorismo ele é muito sedutor em que sentido? Às vezes você faz um faturamento, aqui um número hipotético. Ah, você faturou, hipotético, 10 mil reais. Caramba, meu amigo, agora eu vou meter um carro, eu estou ganhando 10 mil. Meu amigo, tu paga fornecedor, tu paga funcionário, você tem que ter um fluxo de caixa, intercorrência acontece, independente. Ah, eu montei uma barraca de café. Pô, faturei na barraca de café 5 mil reais. Mas entenda que tem dia que vai ter movimento, tem mês que vai ser ruim, vai ser bom, você precisa inovar, vai ter concorrente, vai ter. Então, como é que você faz isso? Com o dinheiro que você junta, com as intercorrências, com o fluxo de caixa que você tem. Então, primeiro, organização financeira. E a organização financeira, gente, não tem nada a ver com grandeza de valor, mas do que você. Se você não está conseguindo organizar 1.000, você não vai organizar 100.000. Exato. Então não adianta. E outro ponto, vontade, amigo, vontade de vencer. Se você não tem vontade, se é a primeira derrota, porque você vai perder, vai ter o dia da derrota. Só que eu aprendi uma coisa na vida: o sabor da derrota tem que ser muito curto. Vou exemplificar. Vamos dizer que hoje o dia não foi muito bom em termos de faturamento, foi ruim. Amanhã vai ser bom. Ah, meu amigo, vai ser bom. Vou vender para hoje e para amanhã. Eu vou fazer o possível e impossível para esse sabor da derrota ele passar muito rápido. Senão você acostuma.
Você costuma perder segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo, enfim. Os dias que o seu comércio abre. Se você perde na segunda, meu amigo, venha com muito mais vontade na terça, porque você não pode perder 2 dias consecutivos. Se perder na quarta, venha com muito mais vontade. A tua vontade e a tua mente, ela direciona aonde você quer chegar. E use, ó, uma dica que eu dou, tá? Quem tem que dar é ele aqui, mas eu vou te dar. Não, conta. Use como feedback. O que é feedback? Tudo que você... isso deu errado. Por que deu errado? O que aconteceu? O que ocasionou que deu errado? Foi coisa que eu fiz? Foi o universo que entregou? Foi uma chuva? Ou foi um processo, né? E aí, faça de novo. Persista, não insista. A diferença. Perfeito. Persistir é quando você faz de formas diferentes, buscando um objetivo único. Insistir é quando você faz do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Não vai ter, como se diz Einstein, né? Fazer a mesma coisa o tempo todo esperando que vai dar resultado diferente, não vai dar. Então, e empreendedorismo é você ser criativo, é você ter que criar, você tem o tempo todo, buscar, entrar, olhar, faz um jeito, deu certo, não deu. Eu, quando comecei na área de vendas, mentor que eu tive, ele falava, faz isso, faz aquilo. Eu falei, meu amigo, eu tô para aprender. Se você falar que cuspir no chão, traz cliente, eu vou cuspir. 3 vezes, não deu cliente, eu falo, isso não dá certo para mim, vou fazer outra coisa. Ponto, acabou, eu quero aprender. Eu vou tentar, vou buscar, vou fazer ali. Então, é isso aí. Então, sabe uma coisa, desculpa te interromper, que eu sinto que às vezes o empreendedor se perde. Uma coisa é você ter crença no que você faz e acreditar, mas você precisa estar disposto a também mudar o tempo todo. Na segunda eu não tenho um objetivo, entender também qual a tua meta. Se você tem o teu propósito muito bem estabelecido, tu tem na segunda, não alcançou a sua meta, na terça não alcançou, tu vai ter que mudar, bonito, bonita. Tu vai ter que mudar, mesmo que você, naquele momento, ai, meu filho é assim. Não, meu amigo, mude e observe ao redor. Porque a gente sempre acha que o nosso filho é mais bonito. E é o que eu digo, nem sempre aquele mesmo segmento é teu concorrente. É aquele segmento que, às vezes, no mesmo ambiente e na mesma situação econômica que se encontra, que às vezes você vai falar, a política é o país. Não, tem gente que dentro desse mesmo ambiente ele está dando certo. Já parou lá para observar ele? Já parou para escutar? Já parou para entender por que o dele dá certo e o seu não dá? Então, esse processo de transformação é diário. Aí você vai olhar isso aí, vamos supor, hoje em dia dentro do empreendedorismo, eu costumo fazer muito isso, o pessoal fala assim, não tá dando isso aqui. Eu falo assim, quantas dessas, um salão de beleza, não tá dando salão de beleza, o pessoal não tá buscando fazer unha. Eu falei, entra na internet, salão unha. R$500 a unha. E tá lotado. E aí? Então o salão de beleza tá dando. Talvez o local tá errado, talvez o público que você tá buscando, a persona que você tá falando, a forma que você tá interagindo. Então tudo dá certo. A comunicação, exato. A partir do momento que você entenda aquilo, tá? O nosso Business Cash tem sempre um troféu para os nossos empreendedores e Marcelão não ia ficar. Que legal, que legal, que legal. Marcelão tá ganhando um troféu de participação aqui que ele merece. Esse é Vossa Senhoria aí, gente. Marcelão. Olha que vendo? Legal. Gente, personalizada ainda. Personalizada, é você mesmo. Que legal, fiquei muito feliz. Gente, olha que bacana. Aí é o Marcelão. Muito parecido. E obrigado, gente. Obrigado pela participação, que eu sei que você está aí participando, vai mandar os comentários depois, vai interagir. E o nosso papel é esse, né, Rodrigo? É de comunicar, é de informar, é de entender que já teve anjos em nossa vida que também deram os caminhos e a história para que a gente possa cada dia mais continuar seguindo dentro do propósito e do objetivo. E uma coisa que eu vou te provocar, não pense que eu e Rodrigo achou que termina por aqui. Não, meu amigo. Ainda tem muita café coisa, amanhã, é bate-papo, e se encontra no restaurante, e cada um pergunta o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Empreender é você ter desconforto dentro de você o tempo todo. Entenda, não para, tenha vontade, mente positiva, vencedora sempre. É isso aí, gente. Tenho um prazer de ter você aqui, um empreendedor nato. No CLT já era empreendedor, mente focada, objetivo, uma pessoa que tem
valores que não são trocados, não são vendidos. Isso daí é fundamental para o mundo que nós estamos hoje, um mundo onde as pessoas estão trocando valores a troco de likes, a troco de seguidores, né? O nosso objetivo aqui do nosso Business Cast como na hora que eu sentei com o Marcelão, falei, Marcelo, esse nosso Business Cast é para vocês, não é para nós, é para vocês, é para mostrar a vocês que não é fácil, mas não é impossível. Você consegue, basta tomar uma decisão, e essa decisão pode ser tomada hoje. Então, aqui nós trazemos só o melhor para que vocês possam adquirir conhecimento, entender que para chegar ao nível do Marcelão aí, empreendedor nato, com 3 negócios, abrindo 4, né? Basta ele tomar uma decisão. Tomou uma decisão com 18, mudou, voltou, tá aqui, trabalhou em multinacional, tinha um salário gordo, e mesmo assim ele falou, não, eu vou empreender, eu vou buscar o meu, né? Deixar o meu legado. Então é isso aí, tá? Então, muito obrigado por todos. Sigam, encaminham-se esse, né? Foi bacana o podcast. Caminha para as pessoas, cara. Tem quantos amigos do lado de vocês aí que estão buscando empreender, que estão querendo adquirir um pouco mais de conhecimento, tá faltando aquela segurança. Caminha para ele, garanto que vai ajudar aí muita gente. Rodrigo, eu pedi a turma que está assistindo a gente, segue lá miguel.barbearia, acho que é bacana também. Caso tenha vontade de bater um papo mais restrito, te dar uma dúvida, esse quarto negócio eu vou, de primeira mão, eu vou deixar só aqui um pouco para que as pessoas possam entender. A gente vai trabalhar em 2026, eu acho que a partir do segundo semestre, em consultoria. Mas não é uma consultoria já para o grande empreendedor. É para o micro empreendedor. Meu amigo, o que faz falta. Se você tem vontade de abrir um negócio, mas Marcelo, eu vou abrir eu vou ser baleiro. Vem bater um bate-papo comigo. E o valor é extremamente disponível. Mesmo número. 7199136 E é o WhatsApp também? O WhatsApp também. Gente, não tem justificativa. Você quer conversar, você quer bater um bate-papo, enfim, a gente vai entender, a gente vai encaminhar. Cara, esse bate-papo é gratuito, viu, gente? Vocês não vão pagar para bater papo com ele, não. Ele vai te entregar um valor, vai ter entendimento. Vão mandar mensagem, mas... Não, gente, vai lá, pergunta, tira curiosidade, vê o que é. Cara, se tiver dentro do propósito, vale a pena. E pelo que eu conheço o Marcelão, se a faculdade é R$120, meu amigo, imagina isso. Rodrigo, eu tô falando de coisa de R$19,90. Aí, tá vendo, gente? Gente. Então você não pode, gente, falar que não tem como. Você ainda não conseguiu acesso. Tá tendo acesso agora. Busca lá, vale a pena. Bacana. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um extraordinário dia, noite, no seu horário que você está assistindo. Você está ao vivo, você não está. Mas é um prazer tê-los conosco. E até a próxima quarta-feira. Um abraço. Tchau!